Olá, minha amiga, meu amigo. Hora do nosso encontro neste domingo, 19 de novembro, dia da bandeira, da nossa bandeira. A bandeira que nos simboliza e que nos representa. É uma bandeira que foi criada no dia 19 de novembro de 1889, 4 dias depois da declaração da proclamação da República, um golpe militar que derrubou primeiro o chefe de governo, depois o chefe de Estado, o imperador. Vivíamos uma monarquia constitucional. Agora copiaram a bandeira do Império, os republicanos. A bandeira do Império foi criada, as cores, inspiradas por Pedro, o imperador, Pedro I, e o desenho é do francês Debré, que desenhou tanta coisa aqui no Brasil no tempo do Império. As cores, né, a gente aprende na escola, o verde é da floresta. Não, o verde é da Casa de Bragança, representando Pedro. O amarelo é da Casa dos Habsburg, da Áustria, representando a imperatriz Leopoldina, Maria Leopoldina. E no centro havia o brasão do Império, com a coroa. Foi substituído pela esfera, pela circunferência, com o céu do Rio de Janeiro no dia 19 de novembro, ou no dia 15 de novembro, com o dístico positivista Ordem e Progresso. Antes disso, houve uma outra bandeira que durou 4 dias só. Parece que foi inspiração do Rui Barbosa, algo assim. Copiando a bandeira americana. Stars and Stripes Forever. As estrelas no cantinho, num retângulo, num quadrado na parte superior da bandeira, num canto, e as listras verde e amarelas. Durou só 4 dias, depois voltou a bandeira do Império com um novo centro. Foi isso que aconteceu com a nossa bandeira. Bandeira que representa cada um de nós e nós todos. Hoje eu fui ao velório de um grande amigo, mas sobretudo de um grande brasileiro na área do ensino. Eu prefiro dizer ensino porque educação é em casa. Heitor Gurgulino de Souza morreu com 94 anos. Ele foi professor do ITA, formado na Mackenzie, físico. Foi professor do ITA, foi professor da Universidade de Kansas, nos Estados Unidos. Foi do Conselho Federal de Educação, foi reitor da Universidade de São Carlos, que não é pouco, né? Foi vice-presidente do Clube de Roma, foi da Unesco, foi da OEA, foi reitor e criador da Universidade das Nações Unidas. Não foi aproveitado aqui como ministro da Educação, as Nações Unidas o pegaram e o levaram para Tóquio, onde é a sede da Universidade das Nações Unidas. Eu o visitei lá, ele me recebeu para um jantar na casa dele, e hoje eu fui me despedir dele. Heitor Gurgulino de Souza, um dos heróis da educação ou do ensino neste país. Eu fico desejando que o trabalho dele sirva de inspiração para os políticos que tratam do ensino no Brasil, porque esse é o principal. Só isso garante o amanhã, que até agora não está garantido, porque o ensino aqui no Brasil tem sido trágico. Bom, vamos em frente. Não esqueça de se inscrever, de conferir sua inscrição para ver se ainda está lá e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Primeiro assunto de hoje se passa numa universidade. A Universidade do Paraná, onde foi formado em Direito Deltan Dallagnol, o homem que coordenou o Ministério Público no caso da Lava Jato, que acho que foi vingança, né? Ele acabou foi o mais votado no Paraná,
e o eleitorado foi desrespeitado e foi cassado o mandato que o eleitorado deu para ele. E agora, mais uma vez, ele é cassado na liberdade mais do âmago da cidadania, a liberdade de expressão. Ele tinha uma palestra na Universidade do Paraná chamada Liberdade, vamos ler direitinho, o título da palestra era A Liberdade de Expressão e o Combate à Corrupção. Dois assuntos que nos calam muito. Combate à corrupção, que também foi anulado, e foi a esperança do país, que não seríamos mais o país da impunidade, e nos tornamos. Confirmaram com recibo. Sim, continuamos sendo o país da impunidade. Eu já vou demonstrar para vocês mais fatos de agora. E ele ia fazer essa palestra, liberdade de expressão e combate à corrupção. E o Diretório Central Acadêmico, o DCE, né, o Diretório Central Estudantil, não queremos. Um vereador entrou na justiça e a juíza disse, à vontade dos estudantes, não se trata de cerceamento à liberdade de expressão nem de censura. Ué. Mas também seria uma interferência da juíza na universidade, que tem autonomia, aquelas coisas todas. Não precisa a gente discutir a decisão da juíza. Porque a decisão dos estudantes é muito eloquente contra a liberdade de expressão e contra o combate à corrupção. É muito eloquente. Fala por si e mostra uma tragédia, que é o futuro desse país com essas mentalidades. Bom, vejam só. Teve um show lá no Rio de Janeiro, nunca ouvi falar da pessoa, mas enfim, na minha idade, Taylor Swift. Tem que dizer que é uma cantora, porque eu não saberia nem se era um cantor ou uma cantora. Mas, enfim, não é esse o caso. Encheu o Engenhão. Aí morreu uma menina, 23 anos, lá de Rondonópolis, Mato Grosso. E dizem que foi por causa do calor, falta d'água, eu não sei. Acho que não saiu ainda a causa mortes. Mas eu queria lembrar, dar uma olhada na temperatura de Rondonópolis. 43 graus, 36 para cima. O calor não era novidade para ela. E eu comparo isso, aí um cantor de um grupo de Juiz de Fora, 31 anos, também com a morte súbita, de repente. Né? Essas histórias de morte súbita, eu queria ver o nome dele aqui, Banda Cravo, Cadim Diniz. Assim como a Ana Clara Benevides Machado, lá de Rondonópolis, ele também morreu, de repente, sem explicação. Eu acho que caberia o Ministério da Saúde estudar todos esses casos de jovens que, de repente, morrem. Qual é o ponto comum entre eles? Bom, mas... E olha só, outro jovem que foi lá pro... Ele veio de Minas Gerais, embora seja também de Mato Grosso. O Gabriel Milhomem dos Santos, 25 anos, estudante de engenharia aeroespacial, uma cara boa, o moço. Estava cheio de pulseira lá do show, que trocam e tal. Foi assaltado em Copacabana. Morreu esfaqueado. Já encontraram o corpo dele sem vida, quando a polícia chegou. Prendeu 3. Um deles, que o esfaqueou, fazia apenas horas que tinha sido solto numa audiência de custódia. A juíza o soltou. Ele tinha sido preso em flagrante assaltando, roubando. E os outros 2,
Um tem 14 registros na polícia e outro tem 10. E todos estavam assaltando na rua. Se eles tivessem entrado no Palácio do Planalto, ou no Supremo, ou no Congresso, estariam de tornozeleira, controlados ou presos. Mas eles só estavam assaltando. Eu lembro do ex-governador de Minas Gerais, ex-presidente da Arena, que perguntava que país é esse. Francilino Pereira. Isso parece que está numa música também, música de jovem. Bom, aí já faz parte do lado pitoresco, né? Bolsonaro está sendo acusado agora de importunar baleia. Enquanto isso, a gente está preocupado com a baleia que foi importunada. Não sei como, ele estava olhando a baleia. Como todo mundo, como tanta excursão turística que sai para olhar a baleia. Eu já olhei baleia lá no sul da Argentina. A gente sai para chegar perto da baleia. E como a baleia é inteligente, talvez estivesse até se exibindo, né? Mas, enfim. O que eu queria falar é que, enquanto isso, no Pará, morrem de modo cruel milhares de cabeças de gado bovino, bois, vacas, bezerros, morrendo por falta d'água, falta de comida, por responsabilidade do Estado brasileiro, porque foi o Estado brasileiro que desalojou os criadores desses animais que não têm onde botar os animais. Eles tiveram que sair de uma extensão de uma reserva indígena que não era, porque o INCRA os pôs lá há 30 anos quase. E eles estavam trabalhando. E tiveram que sair, perdendo tudo. Só que o Estado brasileiro tinha que suprir a retirada, a ração, a água, a condução, um lugar onde botar. É a responsabilidade do Estado brasileiro. Todo mundo sabe que quando morre um preso na prisão, é a responsabilidade do Estado brasileiro. Não foi o Estado brasileiro que matou, mas a custódia é do... Na hora que desalojam, a custódia é de quem... O ônus da custódia, a responsabilidade, é de quem desalojou. Foi o Estado brasileiro. Foi decisão da justiça brasileira. Execução do executivo brasileiro. No Brasil, envolvendo brasileiros. O sofrimento do gado é terrível. Lá no Pará. E lá no Amazonas, o Ministério Público está dizendo que a dama do tráfico não pode entrar no comitê. Aliás, ela não estava no comitê, ela veio de carona, e com passagem paga pelo Estado brasileiro. Aliás, por você, por mim, pagadores de impostos. Francilino Pereira, que Brasil é esse? De Brasília, Alexandre Garcia.